Só para fazermos uma breve revisão da semana passada, nós começamos falando sobre escatologia geral, falando sobre o senso de justiça que existe no ser humano, falando que existe desde o princípio a ideia de uma luta do bem contra o mal, e isso também é relatado, nós conseguimos fazer relatos em histórias, de livros, filmes, desenhos, temos exemplos aí de desenhos que surgiram mostrando o lado bom e o lado mal, tem aquele que é o malvado e tem aquele que é o bonzinho, e nós temos mesmo o incrédulo tem este senso de justiça. Eles que assistiam os desenhos japoneses na época lá lembram dos monstros que vinham, e a gente fala, agora tem que vir lá o robô e matar todos esses gigantes aí que estão destruindo Tóquio. Os filmes e desenhos do Batman, da Marvel, da DC e tantos outros, e também falamos sobre essa distorção que há hoje em dia, inclusive de se idolatrar o bandido e de achar que o malvado é aquilo que é novamente caindo naquela questão que o profeta falava lá, é daquele que diz o mal ser bom e o bom ser mal. Então essa distorção de princípios, onde a gente olha para o bandido como uma vítima da sociedade e para um policial, para alguém que está cumprindo a lei, como alguém que é mau, que está querendo oprimir. Então isso acontece muito hoje, também retratado em filmes, onde nós somos tentados a torcer pelos bandidos, pelos malfeitores, ou até mostrando um lado bom dos malfeitores, inclusive em desenhos, onde a gente já viu inclusive desenhos até do Mickey, onde antigamente quem lia os desenhos, os gibis do Mickey tinha um bafo de onça e via que ele era cruel, que ele era malvado. Hoje ele nem é malvado, ele faz uma outra coisinha, ele chora, pede desculpa, tudo bem. E os malvados assim que a gente vê hoje, muitos deles vão mostrar a origem dele, tentando justificar ele é malvado porque ele passou por essa situação, tentando tornar o bandido como uma vítima e às vezes até aquele que quer cumprir a lei como um legalista, como alguém que é mau, como alguém que está tentando oprimir os outros. Mas na verdade o ser humano ainda tem este senso de justiça, que existe o mal, que ele deve ser combatido, que o bem deve vencer. Okay? Falamos sobre isso, falamos que esta batalha existe desde o princípio, que existe esta luta entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Fizemos um resumo disso e vamos fazer um paralelismo progressivo disso, vamos comentar sobre esses assuntos aos poucos e depois vamos aprofundando cada vez mais, assim como nós vamos ver em Apocalipse. O nosso entendimento de Apocalipse é um paralelismo progressivo, em que o Senhor trata sobre aquele assunto e mais para frente ele vai tratar com maior riqueza de detalhes e assim por diante. Vimos que Jesus é o grande vencedor desta batalha. No fim de todas as coisas haverá o reinado eterno de Jesus Cristo, onde as trevas vão ser vencidas, Satanás vai ser condenado eternamente. Okay? Essa vitória vem por meio do sofrimento de Cristo. A vitória providenciou aquilo que era necessário para redimir os eleitos de Deus. Então, assim como o enredo de um filme, de um livro, existe um problema, existe o mal, e Cristo ali veio como, apenas uma ilustração aqui, irmãos, como um mocinho do filme que sofre, mas que no fim ele vence. Okay? Na verdade, o filme relata muito bem o que há dentro do coração do ser humano, de que existe um bem e que alguém tem que vir para salvar ali aquela situação, os oprimidos, os fracos, e fazer com que as coisas deem certo no final. Okay? O triunfo de Cristo será consumado em sua volta. Okay? Vamos até aquele ponto ali. Então nós vamos ver hoje o que os cristãos do primeiro século esperavam da vinda do Senhor. Eles já tinham um entendimento acerca da vinda do Senhor, e é importante nós compreendermos isso e ver o que a Bíblia nos relata acerca deste assunto. Nós vemos que os cristãos do primeiro século entendiam que haveria um aparecimento corpóreo de Jesus. Não é apenas algo figurado, não, mas que Jesus vai voltar em carne, não apenas em espírito. Isso nós já vemos no livro de Atos, logo após quando Jesus ressurge, a ressurreição de Jesus,
ele fica durante um tempo com os seus discípulos e logo após isso ele sobe aos céus. E no versículo 11 do capítulo 1 de Atos, quando eles estavam observando Jesus subir aos céus, contemplando então a ascensão de Cristo aos céus, nós podemos ver até a partir do versículo 10 aqui. O texto nos fala: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Então, eles estavam ali olhando, contemplando Cristo, já ressurreto, já em corpo ali, como nós vimos ali que ele se apresenta a Tomé, e Tomé fala: eu não vou de maneira alguma crer se Jesus não aparecer aqui, se eu não poder tocar nas suas feridas. E Jesus aparece ali e fala: então toque em mim, não seja incrédulo, seja crente. E ali então Jesus ressurge em corpo e sobe aos céus, os discípulos olhando, e então vem aqueles homens, aqueles varões vestidos de branco, aqueles anjos, e dizem: olha, vocês estão olhando para o céu, mas ele subiu, e desta mesma forma que ele subiu em corpo aos céus, ele vai voltar um dia. Então aqui os discípulos estavam sendo ensinados: Jesus voltará corporeamente para estar conosco, para estar com o seu povo. Este já é o entendimento que os discípulos possuíam e estavam sendo ensinados que seria desta forma. Hebreus capítulo 9, versículo 28, eu coloquei vários textos aqui, irmãos, mas nós vamos ler apenas alguns, e os irmãos podem pegar a lista de versículos depois, eu posso passar os irmãos tranquilamente. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Aqui no final dele, ele vem falando acerca do sofrimento, sacrifício de Jesus Cristo, que Cristo veio para oferecer uma vez para sempre, se oferecer assim para sempre por nós. No versículo 8 então vai falar: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então aqui o ensinamento do autor da carta aos Hebreus é: Jesus Cristo veio, foi aos céus, e um dia ele voltará para aqueles que aguardam salvação, para aqueles que estarão com ele em glória. Cristo foi e voltará. Ele não virá em espírito, não acontecerá alguma coisa que nós não vamos ver, ele virá corporeamente. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Lembrando que a primeira carta de João, ele escreve para pessoas que ainda tinham uma certa dúvida acerca de Cristo. Havia um problema do gnosticismo na época, onde se pregava que Jesus não poderia ter vindo em carne, porque tudo que é corpóreo, tudo que é físico, está contaminado com o pecado. Logo, Cristo era algum tipo de miragem, algum holograma, na nossa linguagem aqui, né? Jesus não era corpóreo, né? Tanto que João vai falar ali que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam, né? No princípio da carta, para dizer: olha, ele veio em carne. Vocês não podem negar que Cristo veio corporeamente. E aqui no capítulo 3, versículo 2, ele vai falar: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar,
seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, depois de Ele tratar que Jesus veio corporeamente, de que os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, que nós presenciamos Ele, o Cristo, o Filho de Deus, e Ele fala que nós seremos como Ele é, de que Ele vai se manifestar, e nós seremos semelhantes a Ele, e nós o veremos como Ele é. Então, ele fala, nós seremos a semelhança. Nós ainda não fomos glorificados. Os nossos corpos serão glorificados. Este nosso corpo está em pecado. Cristo não. Cristo não nasceu com a nossa culpa pecaminosa. Foi gerado pelo Espírito Santo. E nós seremos como Ele, seremos restaurados, seremos como Ele e veremos como Ele é. Então, o ensinamento da Bíblia já é que Jesus terá um aparecimento corpóreo. Um outro tema que nós vemos sendo ensinado aos discípulos, aos crentes do primeiro século, isso eu estou falando aqui, irmãos, como já falei, vamos fazer um paralelismo progressivo, vamos tratar esses tópicos de maneira superficial e depois vamos aprimorando. É que o arrebatamento, a transformação, foi ensinado que haverá o arrebatamento e a transformação corpórea de vivos e mortos. Um dos textos mais conhecidos nossos é o texto de 1 Coríntios capítulo 51, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 51 ao versículo 54. O texto lá nos diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então aqui o apóstolo Paulo está tratando com alguns ali da igreja de Corinto que negavam a ressurreição. O apóstolo Paulo, em certo momento, ele começa a tratar das implicações de não se crer na ressurreição. Se não crer na ressurreição, Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos em nossos pecados, a nossa fé é vã. Aí ele começa a tratar das implicações de não crer na ressurreição. E aqui então ele ensina o que o que vai acontecer no fim de todas as coisas, que nem todos dormiremos. Ele fala, nem todos vão morrer, porque em algum momento Jesus vai voltar e haverão alguns que estarão vivos, e os mortos ressurgirão e terão seus corpos restaurados, e os vivos, logo após, terão seus corpos restaurados também. Este corpo corruptível que envelhece, que adoece, será revestido, será renovado, será restaurado. E haverá então este arrebatamento, quando ele fala que a trombeta soará. Essa trombeta vai soar e o Senhor vai nos levar. Também vamos tratar desse assunto, vai ser um arrebatamento secreto, ninguém vai ver. Não, o arrebatamento vai ser à vista do povo. Não será nada secreto. O texto nos mostra que haverá esse soar da trombeta. Que trombeta será? Aquela trombeta do Apocalipse, a última trombeta. Vamos estudar tudo isso. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao versículo 17. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Já o que o apóstolo Paulo havia falado em 1 Coríntios capítulo 15.
de vida dos mortos seriam restaurados e tal. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a Bíblia já nos ensina que haverá um arrebatamento. Nós estaremos com o Senhor nos ares. Mas como será isso? Se arrebatamento, o Senhor vai nos arrebatar para nos levar para o céu, ou haverá um arrebatamento nos ares para que todos vejam, e assim haverá então a restauração de novos céus e nova terra. Haverá um milênio literal, um milênio não já está acontecendo. Tudo isso nós vamos ver, irmãos. Mas é certo que o arrebatamento acontecerá. A Bíblia nos fala sobre esse arrebatamento. Aconteceu um arrebatamento, vai para o céu, volta para a terra, restaura. Vamos ver tudo isso, ok? A Bíblia também nos mostra que os cristãos do primeiro século, eles esperavam o juízo logo após a vinda de Cristo. Vejam o primeiro texto de 1 Coríntios capítulo 4, versículos 4 e 5. 1 Coríntios 4 e 5. Porque nada me abriu a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Aí no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, completarmos aqui, 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui é bom a gente entender que havia um entendimento desde o Antigo Testamento de que após a vinda de Cristo já haveria o juízo e a restauração de todas as coisas. Uma ilustração que é muito usada é a ilustração sobre uma montanha, que você olha, você vê até onde você deve chegar, mas quando você vê de uma forma panorâmica, você vê que existem outras montanhas, outras divisões, outras coisas que deverão acontecer. Então, quando se chega até os discípulos, aqui tem-se aquele entendimento primariamente de que Jesus voltou, as coisas vão ser restauradas, nós já teremos, o Senhor vai reinar. E aí Cristo fala, eles saem morrer, eles saem surgir, tanto que Pedro tem toda aquela questão de no final da coisa vai acontecer e tal, e eles ficam todos desencorajados quando Cristo morre, porque há aquela questão, ele é o Messias, ele é o Salvador, vai restaurar todas as coisas. Mas há algo que vai acontecer para frente, então que Jesus, que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, e todas as coisas que vão acontecer logo depois da vinda de Cristo, de sua morte e de sua ressurreição. Então, se há aquela compreensão deles no projeto, no progresso da revelação, que tudo vai acontecer no momento, aí nós começamos a ver, opa, existem outras montanhas para frente, existem outras fases, existem outras questões que têm que acontecer ainda. Não serão restauradas todas as coisas. Há um processo ainda para acontecer. Okay? Depois de fazer esse parênteses, eles começam a compreender que o juízo de Jesus, que julga Jesus vai acontecer logo após a sua segunda vinda. Jesus volta e tudo será julgado, como falamos, seremos colocados diante do tribunal de Cristo.
E o texto nos fala que nós receberemos segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso é salvação pelas obras? É claro que não. Nós somos salvos pela graça, mas nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós fizermos. Por isso que nós não podemos dizer, é pela graça, então eu posso viver da maneira que eu bem entender. A salvação é pela graça. Você não precisa pagar nada para ser salvo, mas você vai prestar contas diante de Deus daquilo que você fizer nesse mundo. Achar que pode viver do jeito que bem entender, porque você está debaixo da graça de Deus, é não compreender a graça e não compreender a justiça de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, vamos mostrar novamente, para nós ressaltarmos bem esta questão, que o juízo acontecerá logo após a sua segunda vinda. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ora, o texto está falando, Deus julga, e Ele faz isso sem acepção de pessoas. Logo, a aplicação do texto é portai-vos. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Viva de forma piedosa, em obediência a Cristo. Agora eu já sou crente, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu sou até batizado, leio a Bíblia e entrego ofertas na igreja. Portai-vos, o texto fala que portai-vos com temor. É mais do que apenas a atitude de nós olharmos um para o outro, mas é temor do nosso coração. O que eu estou fazendo é a motivação daquilo que eu estou fazendo. É fazer por amor ao Senhor, por temor a Ele, é saber que o Senhor julga, é saber que o Senhor é justo. Capítulo 4, versículo 5, versículo 17, ainda na primeira carta de Pedro. Vamos ler a partir do versículo 4 para os irmãos entenderem o contexto. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. E o versículo 17 vai dizer assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se Deus vai julgar a sua própria casa, obviamente com disciplina e não com condenação, imagina qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho. Haverá juízo, haverá condenação. Após a segunda vinda de Cristo haverá juízo, para que Ele mostre que Ele é justo, que Ele é o Rei justo que vai julgar toda a terra, e que todos vão se dobrar diante dele e reconhecer que Ele é justo. E ainda Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito. O Senhor julgará. Sinceramente, eu acho uma pena nós não falarmos muito sobre isso. O povo de Deus, quase como um todo, enfatizar a graça e deixar de falar sobre os juízos. Nós já temos ao longo do tempo falado sobre essa questão da simetria aqui. É importante nós falarmos sobre graça, é claro que é essencial que nós falemos de graça, mas tão essencial quanto nós falamos de juízo. Porque se
alguém ao qual nós falamos sobre graça não entende o que é o juízo, para ele a graça não fará sentido algum, porque a graça para ele apenas vai significar eu sou salvo pelo meu bom comportamento, como na escola, que eu posso nem ser um tão bom aluno, mas os professores vão chegar lá no fim do ano letivo e falar: esse aluno é gente boa, é comportadinho, não faz tanta bagunça, não apronta na sala, vamos passar para o conselho de classe. Então é importante que tanto a igreja primeiramente ter esta noção, esta compreensão do que é a graça e do juízo, para que nós comuniquemos àqueles que não conhecem o Evangelho sobre a graça e sobre o juízo. E para que a pessoa compreenda a graça, ela necessita compreender o juízo. Para que você diga: olha, este é o herói do filme, precisa existir um vilão lá, que ele precisa julgar com justiça. O vilão foi punido, o vilão foi preso, o vilão foi condenado. É necessário ter essa compreensão. Se não há compreensão do juízo, não há compreensão da graça. É necessário que a gente, como igreja, compreenda este todo, que a gente consiga ensinar este todo, sem medo de ser rejeitado, porque de qualquer forma nós seremos rejeitados. Falando sobre isso, que coisa absurda. Vocês deveriam falar alguma coisa que me animasse, que me deixasse bem. Você está falando que eu sou um pecador, que você é julgado por Deus, se eu não crer dessa forma que você crê. A compreensão do juízo. O juízo, ele é aterrorizante? De um certo ponto, sim, mas de outro não, porque o juízo será feito por um juiz, por um rei justo, e também por um lado ele é confortante, por outro aterrorizante, porque ele é justo. Ele não vai passar a mão e falar: vou te dar uma chancezinha. Você não creu em mim, você não se prostrou aos meus pés, você não me reconheceu como Salvador, mas tudo bem, você é legalzinho. Você só faltou ser crente, como alguns dizem. Ele vai julgar de forma justa. E por ser justo como ele é, e a Bíblia fala que também ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, as suas ovelhas não vão se perder. Isto é reconfortante para o seu povo. Não precisa ficar com essa. Por outro lado, existem algumas denominações que colocam todo aquele terror de que você pode perder a salvação se fizer isso, aquilo outro. É a compreensão tanto da graça quanto da justiça de Deus. Uma outra questão que nós podemos ver aqui é que os cristãos do primeiro século esperavam um reino eterno e não um reino temporário. O reino vai ser um reino temporário, onde Jesus vai vir aqui e reinar durante 1000 anos, e depois desses 1000 anos Satanás será solto, e ele vai enganar as nações de novo, e deve haver uma batalha, e esse reino é um reino temporário, apenas de literalmente 1000 anos. Eles esperavam um reino eterno. Voltando para a carta de Pedro, aí, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. A segunda carta de Pedro nos diz assim: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não conseguimos compreender que na Bíblia se fala sobre dois reinos, sobre um reino passageiro e um reino eterno. Há um reino que vai ser temporário, que Jesus vai reinar para provar que ele pode ser rei. Depois haverá um outro reino, o reino de Cristo, parte 2, onde daí sim será o reino eterno, ad infinito. Ali é o reino eterno, Cristo vai reinar para sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo,
e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus vai reinar para sempre. A trombeta vai tocar e Cristo reinará. Não por 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 anos. Para sempre. Pelos séculos dos séculos. Quando fala pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, quer dizer para sempre. Infinitamente. Um reino que não terá fim. Se fala muito sobre aqui haverá um reino passageiro, aonde Cristo vai reinar, aonde o templo será reconstruído, aonde ainda existirá pecado e vão nascer pessoas ali que serão incrédulas e que serão enganadas por Satanás e tudo mais. Só que a Bíblia vai nos mostrar que este reino é um reino eterno e ele terá condições eternas e perfeitas. Romanos capítulo 8, versículo 17 ao 21, o apóstolo Paulo, quando está falando daquela igreja de Roma perseguida, ele fala o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa da criação, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então ele está falando que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, que é algo que vai acontecer para a eternidade. Nós seremos co-herdeiros com Cristo, seremos glorificados, e que esta criação que está sujeita à vaidade, tudo isso vai desaparecer, existirão condições perfeitas. Não vai ser um milênio literal, onde vão acontecer ainda algumas coisas desagradáveis, onde no fim de todas as coisas ainda Satanás vai poder agir, onde muitos serão enganados. Haverão condições perfeitas e eternas. Ainda o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Que Jesus ressurgiu dentre os mortos para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E aí no capítulo 5, versículos 10 ao 11, ele diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então Ele nos chamou para a sua eterna glória, e Ele terá o domínio pelos séculos dos séculos, nessas condições perfeitas. Ele fala: depois de vocês sofrerem por um pouco de tempo, vocês serão aperfeiçoados. Vocês terão corpos perfeitos, restaurados, ressurretos. E ainda, para encerrarmos, a Bíblia nos fala que os crentes do primeiro século já aguardavam novos céus e nova terra. Vamos começar de 2 de Pedro, já que nós estamos com a mãozinha em Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 ao 14. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele ará engano no arcabouço,
não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele está falando aqui dos crentes, que o Senhor vai voltar quando todos os eleitos do Senhor crerem, todos aqueles cheguem ao arrependimento. Então virá o dia do Senhor. Virá, entretanto, como um ladrão no dia do Senhor. Ninguém pode dizer, o Senhor vai voltar dia 25 de dezembro de 2050. Não se pode dizer isso. No qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Eles aguardavam novos céus e nova terra. Isso aqui vai se derreter, vai ser abrasado, vai queimar. Tudo isso vai sofrer o juízo de Deus, as coisas vão ser desfeitas. E vocês então devem apressar o dia do Senhor, no sentido daquilo que ele falou no versículo 9, ali, que não quer que nenhum dos seus se perca, nós pregarmos o Evangelho. No nosso olhar, apressarmos a vinda do Senhor. Nós sabemos que isso já está determinado, que o Senhor vai voltar no dia que ele determinou, mas que nós estamos aqui com a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho, pensando, Senhor, nós temos que pregar porque o Senhor vai voltar, nós temos que continuar pregando, falando do Evangelho, para que aqueles que são seus creiam e que o Senhor volte. Então, os crentes do primeiro século já aguardavam novos céus e nova terra. Hebreus capítulo 12, versículos 26 ao 28. Depois nós encerramos com o texto de Apocalipse. Hebreus 12, 26 e 28 diz: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ele termina falando que o nosso Deus é fogo consumidor. Ele fala desta terra ser abalada, não só a terra, mas também o céu ser abalado. E nós aguardamos então esses novos céus e nova terra, que Apocalipse capítulo 21, versículo 1 vai falar. Este final feliz para aqueles que creem em Cristo, mas aquele final triste e terrível para aqueles que são ímpios, para aqueles que negaram a Cristo. E serão restauradas então todas as coisas. Capítulo 21 de Apocalipse, quando está chegando o desfecho da história, o Senhor revela aqui a João, fala assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí ele vem citando a Nova Jerusalém, que desce do céu, ataviada como noiva. Então fala, mas as coisas serão restauradas. Eu vi novos céus e nova terra. Tudo vai ser restaurado, tudo vai ser novo. Tudo que estava corrompido, como uma casa, eles falavam, essa casa está novinha, está bonitinha, mas de alguma forma ela se corrompe. Eles falam, poxa, essas portas aqui estão com cupim, essa parede está dando infiltração, essa parte elétrica dessa casa aqui está dando problema. O Senhor fala, serão restauradas todas as coisas, tudo vai ser novo, e mais do que isso, vai permanecer novo. Não vai se corromper novamente, não vai se desgastar, não vai estragar, não haverá mais pecado, não haverá mais luto, não haverá mais dor,
porque Cristo venceu todas essas coisas e reinaremos com Ele para sempre, porque seremos co-herdeiros com Cristo e viveremos para a glória dele para todos sempre. Vamos orar ao Senhor.